Ontem fiz desta tribuna pronunciamentos relatando a visita que realizei ao Paraguai para contato com lideranças políticas e populares sobre os acontecimentos que decorreram do impeachment do presidente Fernando Lugo. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Esse trecho de um poema de Augusto dos Anjos retrata com fidelidade a postura dúbia da política externa brasileira nos últimos anos. Enquanto afaga ditadores mundo afora, apedreja o vizinho paraguaio. Vamos a uma seleção de autoridades do mundo que receberam manifestações de apoio e de amizade do governo brasileiro nos últimos anos. Evo Morales. O presidente boliviano ocupou militarmente instalações da Petrobras e recebeu repetidos afagos ao longo dos últimos anos. Financiamento pelo BNDES de uma polêmica estrada é um dos afagos mais controvertidos. A Bolívia legaliza os automóveis roubados em nosso país e produz a maior parte da cocaína que circula em território nacional. Destruição de jovens brasileiros, patrocinada pelo governo da Bolívia. Rafael Correia, qualificado por Lula como um grande presidente, protagoniza inúmeras violações aos direitos humanos e, no seu estilo autoritário, é réplica diminuta do colega venezuelano, atenta contra os princípios democráticos, chegando a determinar ao Exército intervenção na expulsão de uma empresa brasileira. Suas políticas transformam o Equador em um dos países mais restritivos à liberdade de imprensa em todo o hemisfério. E afagos maiores, feitos pelo governo brasileiro, são traduzidos em empréstimos privilegiados do BNDES para obras naquele país. Hugo Chávez. O tratamento afetuoso recebido pelo mandatário venezuelano é uma das marcas da atuação da política externa brasileira. Os superpoderes de Chávez, governar por decreto e outras aberrações concedidas ao executivo local jamais foram criticadas pelo governo brasileiro. O apoio é ostensivo e restrito, culminando agora com o ingresso da Venezuela no Mercosul. O ministro patriota virá à Comissão de Relações Exteriores brevemente e será questionado sobre a conveniência e a legalidade dessa inserção da Venezuela no Mercosul sem a aprovação do parlamento paraguaio. O Paraguai foi afastado temporariamente, não foi excluído do Mercosul. Portanto, é questionável essa decisão do bloco de promover o ingresso da Venezuela na ausência do Paraguai. Justamente Hugo Chávez, que invade emissoras de televisão, calando a imprensa que o critica, que patrocina outras arbitrariedades à frente do governo venezuelano. Os irmãos Castro. O presidente Lula visita Castro e não aceita conversar com um preso político que vai à morte. Os laços e o apoio ao governo castrista foram consolidados nos últimos anos. Durante os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, o governo brasileiro participou de nebulosa operação envolvendo boxeadores cubanos devolvidos ao país em aeronave venezuelana. Gaddafi, o falecido ditador, era tratado de forma especial. Meu amigo e meu irmão e líder, dizia Lula. Em nenhum contexto o governo brasileiro censurou a ditadura de Gaddafi.
Ahmadinejad, o Brasil se tornou integrante da vanguarda de apoio ao regime iraniano. O então presidente defendeu o controvertido programa nuclear do Irã, país que obstrui e dificulta as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da ONU. Em 8 anos, o Brasil estreitou laços com pelo menos 15 ditaduras no mundo, entre elas Angola, Arábia Saudita, Burkina Faso, Cazaquistão, China, Congo, Cuba, Egito, Gabão, Guiné Equatorial, Irã, Líbia, Síria, Catar e Vietnã. E, enquanto isso, apedreja um país vizinho, o Paraguai, que, com base na sua Constituição, decidiu sobre o seu próprio destino. Só cabe ao Paraguai e seu povo decidir o próprio destino. Muito obrigado, presidente.